Oi, eu sou o Felipe e antes da história, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho alguns livros publicados de forma independente. E se você curte histórias de terror, o link para elas vai estar aqui embaixo. No meio do caminho é a história sobre o amor entre um casal de usuários de drogas. Assim Disse o Universo é um conto sobre determinismo. Satanás em Ré menor é sobre o pior lado humano na hora do desespero. Fios de Horror são mais de 10 histórias perturbadoras e, claro, 3 Pesadelos, que foi meu último livro lançado. Confere lá, e se você já leu, não se esquece de deixar a sua opinião. Agora sim, desliga as luzes, coloca os fones de ouvido e vamos pra história. Acerte na cabeça, atire na minha têmpora, mirando levemente para baixo. Eu preciso que a bala percorra a distância mais curta possível através do meu cérebro antes de atingir o hipocampo. Se eu tiver sorte, a sensação do tiro atravessando meu crânio durará apenas algumas décadas. Por mais horrível que pareça, você estará me fazendo um enorme favor. A morte por um tiro na cabeça, o mais rápido possível, é muito melhor do que a alternativa. A minha aprovação começou há mais de 10 mil anos, às 10h15 dessa mesma manhã. Eu ganho um dinheiro extra participando de testes de medicamentos. Eu sou um sujeito saudável que toma medicamentos experimentais para ajudar a aliviar os efeitos colaterais. Já foi um medicamento para os rins, algumas vezes foi algo para pressão arterial ou colesterol. Essa manhã, me disseram que a droga que tomei era uma substância psicoativa destinada a acelerar a função cerebral. Nenhuma das drogas que eu testei até agora fez alguma coisa por mim no sentido recreativo. Em outras palavras, nenhuma das drogas que testei me deu um efeito matador, nem me suavizou, nem nada. Talvez eu sempre tenha acabado no grupo do placebo, mas nada do que eu testei me afetou. A droga de hoje era diferente. Essa merda funcionou. Eles me deram um comprimido às 10h15 da manhã e me disseram para ficar na sala de espera até que me ligassem de volta para fazer alguns exames. Apenas cerca de 30 minutos, disse o assistente de pesquisa. Eu me deixei cair no sofá da sala de espera e li alguns artigos de um exemplar do Psychology Today que estava sobre a mesa de centro. Eles não me ligaram de volta quando terminei o artigo. Então, peguei um jornal e li de capa a capa. E então li um artigo da Scientific American. Por que eles estavam demorando tanto? Virei lentamente a cabeça para olhar o relógio de parede. Eram apenas 10h23. Eu li todas as 3 revistas em 8 minutos. Lembro-me de pensar que esse seria um longo dia. E, bom, eu tinha razão. A sala de espera tinha uma pequena estante com alguns livros de capa dura usados. Quando me levantei para ir até a estante, senti como se minhas pernas mal funcionassem. Não é que elas fossem fracas, elas eram apenas lentas. Demorei 1 minuto inteiro apenas para me levantar do sofá e outro minuto para dar 2 passos até a estante de livros. Examinei os livros antigos na estante e peguei um exemplar de Moby Dick. Meus braços tinham os mesmos problemas que minhas pernas. Só colocar um pé na minha frente para pegar o livro demorou muito. Na verdade, fiquei entediado só de esperar minha mão alcançar a lombada do livro. Voltei para o sofá e desabei sobre ele em uma queda em câmera lenta que me lembrou dos saltos em baixa gravidade dos astronautas na Lua. Abri Moby Dick lentamente e comecei a ler. Comecei em Chame-me de Ismael e cheguei até a Ahab jogando seu cachimbo no mar, que estava na droga do capítulo 30, antes de me chamarem de volta. Como você está se sentindo? O assistente de pesquisa me perguntou. Eu me sinto lento, eu disse. Na verdade, é o contrário. Tudo parece lento porque você está muito rápido. Mas as minhas pernas, meus braços, estão se movendo em câmera lenta. O seu corpo parece estar se movendo lentamente porque o seu cérebro está rápido. O seu cérebro está funcionando 10 ou 20 vezes mais rápido do que o normal. Você está pensando e percebendo a realidade em um ritmo acelerado, mas o seu corpo ainda está limitado pelas leis da biomecânica. Francamente, você está se movendo muito mais rápido do que uma pessoa normal. Ele fingiu um movimento de corrida. Mas seu cérebro está funcionando muito mais rápido agora, que até mesmo uma caminhada rápida parece muito lenta para você. Pensei em meu fracasso em câmera lenta no sofá da sala de espera. Mesmo que meus músculos tivessem desacelerado, meu corpo ainda reagiria à gravidade da mesma maneira. Mas na sala de espera, eu até caí em câmera lenta.
Os músculos lentos não conseguiam explicar por que a gravidade parecia mais fraca. Meu cérebro estava em velocidade 10. Foi assim que consegui ler 3 revistas e os primeiros 30 capítulos de Moby Dick em 15 minutos. Eles fizeram uma série de testes em mim. Os testes físicos foram divertidos. Eles me fizeram fazer malabarismos com 3 bolas, depois 4, depois 6. Não tive problemas em manter 6 bolas no ar porque elas pareciam se mover muito lentamente. Francamente, foi chato esperar que cada bola se movesse em seu arco para que eu pudesse pegá-la, com minhas mãos em câmera lenta, e jogá-las de volta no ar. Eles jogaram cereais para o alto e eu os peguei com pauzinhos. Eles deixaram cair um punhado de moedas e eu contei o valor total antes que caíssem no chão. Os testes cognitivos foram menos divertidos, mas muito esclarecedores. Concluo uma pesquisa de 50 palavras, 3 segundos. Resolvo um labirinto intrincado desenhando em um papel tamanho de pôster, 2 segundos. Vejo uma apresentação de slides projetada a 10 imagens por segundo e respondo a perguntas detalhadas sobre o que viu. 95% de acerto. Disseram-me que eu medi mais de 250 na escala Knopf. Aparentemente isso está em uma faixa sobre-humana de velocidade de pensamento. Então, eles me mandaram para casa. O efeito desaparecerá em algumas horas, eles disseram. O que parecerá dias para você. Tente usar os efeitos residuais para realizar algum trabalho. Acompanhe os e-mails de trabalho enquanto você ainda está no modo de alta velocidade, sabe? A volta para casa foi horrível. Foram apenas 3 paradas de metrô e, no tempo real, demorou apenas cerca de 35 minutos. Mas no meu hipertempo acelerado pelas drogas, pareceram dias. Dias. Sair da sala de pesquisa médica até o elevador pareceu levar 1 hora. Corri para fora do escritório, desejando que minhas pernas me empurrassem mais rápido, mas as leis da biomecânica me mantiveram prisioneiro. Por mais acelerado que meu cérebro estivesse, eu não conseguia fazer nada para que minhas pernas funcionassem mais rápido. A enorme desconexão entre meu corpo e minha mente tornou extremamente difícil julgar como e quando desacelerar, virar ou girar meu corpo. Eu basicamente me transformei em um espasmo gigante em câmera lenta. Calculei mal minha velocidade e bati na parede perto do botão de elevador a uma velocidade muito boa. Embora eu pudesse ver a parede vindo em minha direção, não consegui fazer meu dedo esticado para apertar o botão do elevador se afastar rápido o suficiente e o enfiei contra a parede. E a parede é dura, claro. A dor foi intensa. Se meu cérebro estivesse funcionando em velocidade normal, provavelmente só teria doído por cerca de 30 segundos. Mas no meu estado acelerado, a dor intensa pareceu durar meia hora. 45 minutos, talvez. A viagem de elevador foi horrível. Parecia que passei 4 ou 5 horas descendo 7 andares, sem nada para olhar além do interior do elevador. Corri até a estação de metrô. Confesso que essa parte foi quase divertida. Embora meu corpo se movesse a uma velocidade que me parecia super lenta, eu ainda podia escolher cuidadosamente como e onde colocar os pés, balançar os braços e girar o tronco. Demorou apenas 1 ou 2 quarteirões para me acostumar a ter um cérebro que funcionava 2 dúzias de vezes mais rápido do que meu corpo. Então eu basicamente dancei correndo o resto do caminho, girando e saltando entre as pessoas na calçada e desviando de carros em movimento com centímetros, também conhecidos como minutos de folga. Passei 1 hora no meu tempo descendo no metrô e correndo até a plataforma. Tédio sem fim, esperando os 6 minutos pela chegada do trem da linha vermelha. Embora houvesse mais para ver na plataforma do metrô do que dentro do elevador, ainda assim era extremamente chato. Eu deveria ter roubado aquele exemplar de Moby Dick. O trem entrou na estação em câmera lenta. O guincho normalmente agudo de seus freios foi alterado em frequência pela minha mente acelerada para um tom longo e baixo como um solo monótono de tuba. Não foi apenas o barulho do metrô que estava 3/8 abaixo do normal. Todo o som foi reduzido a um ponto de quase inaudível. As vozes desapareceram, deslocadas abaixo da frequência limite da minha audição. Consegui ouvir um bebê gritando no meu vagão do metrô. Seus gritos diminuíram para soar como cantos de baleia. Sons agudos como buzinas de carro e caminhões saltando sobre os buracos eram rugidos baixos e turvos como trovões distantes.
De volta aos escritórios de pesquisa, eu ainda conseguia ouvir e me comunicar com a equipe de pesquisa, mas agora a comunicação verbal com qualquer pessoa seria impossível. Os efeitos da droga ainda estavam se intensificando. Passei o que pareceram dias naquele maldito trem. Dias, ouvindo o canto de baleia do bebê gritando e o solo de tuba dos freios. Onde as vozes comuns tinham frequência fora do meu alcance de áudio, os cheiros não pareciam ser afetados. Nunca fiquei cego ao odor corporal, ao fedor dos freios do trem e à mistura de peidos e outros cheiros que flutuavam no vagão do metrô. Finalmente, voltei para o meu apartamento. Correr pela porta aberta e entrar no hall da frente a toda velocidade foi como uma descida lenta e relaxante em um rio. Fiquei aliviado por estar em casa. Pelo menos eu tinha coisas que poderia fazer lá. Peguei o livro que estava lendo, 100 Anos de Solidão, e terminei. Apesar de virar as páginas tão rapidamente que rasguei muitas delas, parecia que a maior parte do tempo que passei terminando o livro foi gasto virando as páginas e não realmente lendo. 3 minutos se passaram desde que cheguei em casa. Tentei navegar na internet. Meu Deus, hoje em dia os computadores demoram muito para inicializar. Mas era frustrantemente lento. Horas, aparentemente, para carregar cada nova página e uma fração de segundo para lê-la. 100 artigos em meu feed de notícias lidos e apenas mais 3 minutos concluídos. Mergulhei na minha pilha de livros ainda a serem lidos e terminei mais 2. Mas 4 minutos se passaram. Decidi tentar dormir para me livrar dos efeitos restantes da droga. Infelizmente, seja qual for a parte da minha mente responsável pela percepção, a parte que foi acelerada a hipervelocidades pela droga não é a mesma que governa o sono. Apesar de estar acordado pelo que considerei dias, o meu cérebro físico ainda pensava que eram 1h25. Eu não estava pronto para dormir. Mesmo assim, eu tentei. Fui até o meu quarto, uma lenta caminhada de 45 minutos pelo meu apartamento e me joguei na cama, caindo preguiçosamente como uma pena no colchão. Fechei os olhos e fiquei ali por horas e horas, 10 minutos na realidade, antes de desistir. O sono não viria fácil, o que pareceriam dias ou talvez até semanas, preso em uma prisão em câmera lenta. Então eu tomei um Zolpidem. A sensação da pílula e do respingo da água que usei para engoli-la deslizando pela minha garganta era nauseante. Um caroço que bloqueava minha respiração, movendo-se como uma lesma pelo meu esôfago. Eu li um livro. 10 minutos se passaram. Eu li outro. 18 minutos desde que tomei o Zolpidem. Eu joguei o livro pela sala, agoniado com a minha situação. O livro lentamente fez piruetas e girou no ar como uma folha soprada pela brisa. Ele atingiu a parede em um estrondo longo e fraco, o único som que ouvi durante o que pareceram horas, e então caiu no chão como um chinelo afundando em uma piscina. A força da gravidade não mudou desde que eu tomei a pílula. As leis da física eram as mesmas. Foi apenas a minha percepção do tempo que ficou maluca. Isso significava que eu poderia usar a velocidade com que as coisas pareciam cair como forma de aliviar os efeitos da droga. Com base no tempo que o livro levou para cair no chão, estimei que os efeitos da droga ainda estavam se intensificando. Eu li uma revista. Liguei a televisão, vi claramente cada quadro do vídeo como se estivesse assistindo a uma apresentação de slides. Frustrado, eu desliguei a televisão. Eu li um pouco mais, os 2 primeiros livros de A History of English Speaking Peoples do Churchill. Não é exatamente uma leitura leve. Francamente, eu odiei isso, mas dadas as horas de tédio que seriam necessárias para pegar outro livro na estante, apenas sentar no sofá e ler Churchill era melhor. Ou se preferir, menos pior. Já se passaram 35 minutos desde que tomei o Zolpidem. Deitei no sofá e fechei os olhos. O tempo passou. Eu inalei, um processo que durou horas. O tempo passou, eu exalei por mais horas. O sono simplesmente não vinha. Eu precisava de um novo plano. Decidi voltar ao consultório onde me deram o medicamento. Talvez eles tivessem algo que pudesse neutralizar seus efeitos, ou pelo menos algo para me nocautear até que o efeito passasse. Saí do meu apartamento o mais rápido possível, levando horas para fazer isso. Eu nem me incomodei em trancar a porta.
teria demorado muito. Desça as escadas, é mais rápido que o elevador se você correr. Atravesse o saguão, saia pela porta da frente e vá para a rua. Essas poucas coisas pareciam um longo dia no escritório, correndo pela rua, dançando e zigue-zagueando entre os pedestres com o que deve ter parecido para eles uma destreza sobre-humana. Desça o primeiro lance de escadas do metrô, do outro lado do patamar. Outra hora. Depois, siga para o segundo lance de escadas. Foi quando o Zolpidem me atingiu. O Zolpidem não me deixou com sono. Não, de jeito nenhum. Em vez disso, deve ter tido uma reação cruzada grave com o medicamento experimental que tomei essa manhã. Eu estava descendo o segundo lance de escadas, movendo-me em câmera lenta, mas ainda fazendo progressões perceptíveis. E então, bam! Tudo parou. O barulho surdo da rua e o barulho do metrô cessaram, substituídos pelo silêncio mais perfeito que já experimentei. Meu movimento para baixo pareceu congelar completamente. Antes do Zolpidem fazer efeito, minha percepção do tempo era talvez algumas centenas de vezes mais lenta do que o tempo real. Depois que o Zolpidem entrou em vigor, o tempo passou milhares de vezes mais devagar. Cada segundo parecia dias para mim. Apenas mover meus olhos para focar em um novo ponto era como uma rolagem incrivelmente lenta em meu campo visual. Ao longo da tarde, aprendi a andar, correr e pular, quando minha mente corria centenas de vezes mais rápido do que o meu corpo, mas com mais 4 ou 5 ordens de magnitude de desaceleração causada pelo Zolpidem. O controle do corpo era quase impossível. Eu caí na escada. Mesmo que eu estivesse quase congelado no meio do passo, controlar meus músculos era impossível. Comandei meu pé para frente por horas, depois para trás por mais horas. Quando parecia que iria perder o próximo passo, horas tentando ajustar o ângulo do meu tornozelo, depois reajustando quando parecia errado. Apesar desses esforços, rolei o tornozelo no passo seguinte. A dor não foi atenuada pela lentidão. Horas de tensão crescente no meu tornozelo dobrado. Os sinais nervosos que enviam dor ao cérebro devem funcionar de maneira diferente dos nervos do meu ouvido. A energia sonora foi espalhada ao longo do tempo, diluída até ficar imperceptível. A dor fluiu para o meu cérebro sem ser diluída pela mudança na minha percepção do tempo. Horas e horas de aumento de peso em meu tornozelo torcido, se transformando em horas e horas de dor crescente após dor crescente. Eu caí para frente, a minha mente em alta velocidade, completamente incapaz de controlar meu corpo em baixa velocidade. Desci durante dias, conseguindo girar o meu tronco o suficiente para evitar que minha cabeça batesse primeiro no chão. Acabei caindo no ombro direito. No início, o impacto nem foi perceptível. Então, senti uma leve pressão no ombro ao entrar em contato com o chão. A pressão cresceu, trazendo dor crescente, hora após hora. Meu ombro finalmente cedeu, saltando do lugar com um puxão nauseante e interminável. Parei dias depois, caí no chão, olhando para o teto. A dor em meu ombro ainda gritava com a intensidade de um ferimento recente e violento. Tive muito tempo para pensar durante aquele outono. Se cada segundo parecesse dias para mim, cada minuto do mundo real seria como anos. Mesmo que a droga desaparecesse do meu organismo nas próximas 2 ou 3 horas, esse pesadelo pareceria durar séculos. Quando cheguei ao chão, eu tinha um plano. De alguma forma, eu chegaria à plataforma e me jogaria na frente de um trem. Eu me virei sobre minhas mãos e joelhos, dias do meu ombro deslocado, chorando por alívio. Calculei mal minha rotação e rolei de costas. Tentei novamente, caindo de cara no chão, enquanto tentava descobrir como controlar um corpo que se movia mais devagar do que a grama crescia. Semanas de esforço foram finalmente recompensadas com sucesso. Consegui me estabilizar nas mãos e nos joelhos. Se ficar de 4 fosse tão difícil, imaginei que caminhar ou correr estava completamente fora de questão. Então, eu rastejei. Rastejei pelo túnel do metrô. Os olhares idiotas nos rostos da multidão permaneceram em mim por semanas. Rastejei por baixo do torniquete e subi na escada rolante. A escada rolante
derramou a multidão da hora do rush na plataforma na mesma velocidade que uma geleira derrama gelo no mar. Olhei para a plataforma lotada durante a minha interminável descida. A placa de status do trem dizia que o próximo trem demoraria 20 minutos para chegar. 20 minutos era como um ano para mim. Eu teria que passar um ano na plataforma do metrô, esperando para morrer. Saí da escada rolante, suportando dias de expressões estúpidas nos rostos dos passageiros. Rastejei alguns metros até um banco de concreto e me enrolei próximo a ele, tentando encontrar uma posição para diminuir a dor no ombro. Então, meu problema com o tempo piorou. Impossivelmente pior. A enorme desaceleração nas escadas foi apenas o começo da interação entre a droga experimental e o Zolpidem. Isso me atingiu totalmente enquanto eu estava enrolado no banco. Eu pisquei. Seguiram-se anos de escuridão. O som já havia desaparecido e, com o meu piscar, a visão também desapareceu. Tudo o que existia era a dor da minha queda. Minha mente hiperacelerada não perdeu tempo compensando a falta de informações sensoriais. Vozes falaram comigo. Elas cantavam para mim em línguas que nunca existiram. Padrões, rostos e cores surgiram e desapareceram em minha mente. Lembrei-me de toda a minha vida e imaginei viver outra. Eu esqueci o meu idioma, entrei em profundo desespero. Falei com Deus. Eu me tornei Deus. Imaginei um novo universo e dei vida a ele com meus pensamentos. Então fiz tudo de novo, e de novo, e de novo. Meus olhos se abriram com lentidão geológica, um brilho fraco. Semanas. Uma fenda de luz. Outra semana. Um brilho fraco. Semanas. Uma fenda de luz. Semanas. Uma visão estreita da plataforma do metrô. Tornozelos dos passageiros perto de mim e um anúncio na parede oposta. Tirei meu telefone do bolso, um projeto que durou algumas décadas. Como eu posso explicar o tédio? A dor no meu ombro não é nada comparada ao tédio. Cada pensamento que consigo pensar, eu já pensei centenas de vezes. A visão dos tornozelos e dos anúncios nunca muda. Nunca. O tédio é tão intenso que é tangível, como um objeto sólido de metal e pedra preso em meu crânio. Inevitável. Quais são as minhas opções? Se eu rastejar e cair nos trilhos sem que um trem se aproxime para me esmagar, não vou morrer. Sentirei ainda mais dor com a queda de mais de 1 metro, mas provavelmente serei resgatado por algum benfeitor na plataforma e incapaz de agir quando o trem finalmente chegar. Meu sofrimento nesse cenário será interminável. Então, eu espero o trem, para que eu possa me jogar embaixo dele. Quando finalmente me atingir, sentirei a dor de ser feito em pedaços durante séculos, até que finalmente a luz da vida deixe meu cérebro e minha experiência termine. Vivi centenas de vidas ao pé deste banco. Sou muito mais velho em espírito do que qualquer ser humano que já existiu. A maior parte da minha experiência de vida tem sido um instante da dor amontoado no chão de uma plataforma de metrô, com uma visão imutável de tornozelos e anúncios. Mas você é o meu plano B, a minha Ave Maria, o meu tiro de misericórdia. Passei a vida inteira digitando e postando essa mensagem na esperança de que alguém a lesse e se convencesse de que meu sofrimento deveria acabar. Alguém nessa plataforma agora. Alguém que encontre o homem enrolado debaixo do banco, o homem que desceu a escada rolante e o mate o mais rápido possível. Uma bala na têmpora. É tudo o que eu peço. Se você estiver armado e me encontrar no metrô, por favor, atire em mim.